O cheiro a papel velho e desinfetante barato entranhava-se nas narinas de Lia Ferreira assim que pôs o pé no átrio da Direção-Geral de Apoio ao Ensino Superior, em Lisboa. Eram 8h42 da manhã. O edifício, um colosso de pedra cinzenta na Avenida 5 de Outubro, parecia engolir a luz da manhã, deixando os seus corredores em perpétua penumbra. Lia apertou a alça da mochila contra o ombro, sentindo o peso dos seus 23 anos e da pasta de documentos que carregava como se fosse a sua única boia de salvação. A renovação da sua bolsa de estudo, a única forma de continuar a frequentar o curso de História da Arte na Faculdade de Letras, dependia de uma assinatura, de um carimbo naquela repartição labiríntica. Lia vinha da periferia, de um bairro social em Lourdes, onde os sonhos raramente sobreviviam à dureza do cotidiano. Órfã de pais, fora criada pela avó, uma mulher rija que lhe ensinara o valor da honestidade e a resignação de baixar a cabeça para os grandes. Com muito esforço, conseguira uma bolsa parcial e desdobrava-se entre as aulas e o trabalho a tempo parcial numa caixa de supermercado. Aquele amontoado de papéis era a sua linha tênue para um futuro diferente. O átrio fervilhava. Uma cacofonia de conversas apressadas, o arrastar de sapatos em mosaicos gastos, o toque insistente de um telemóvel. Lia sentia-se pequena, quase invisível no meio daquela multidão ansiosa. Dirigiu-se ao balcão de informações, uma estrutura de madeira escura e vidro fosco, onde uma funcionária com ar entediado lhe indicou o setor de bolsas e auxílios, no terceiro andar, corredor B, sala 312. Após uma subida por escadas poeirentas e a travessia de corredores que pareciam todos iguais, ladeados por portas fechadas com tabuletas amareladas, encontrou a sala. A fila já se estendia para lá da ombreira da porta. Cadeiras de plástico desconfortáveis alinhavam-se contra uma parede pintada num tom indefinido entre o bege e o cinzento sujo. O ar era pesado, viciado. Lia sentou-se na última cadeira vaga, a pasta ao colo, e esperou. Os minutos arrastavam-se, cada um deles um pequeno fardo a mais na sua ansiedade. Viu pessoas a serem chamadas, algumas saindo com expressões de alívio, outras com o desânimo estampado no rosto. Finalmente, depois de quase 2 horas, uma voz monocórdica chamou. Lia Ferreira! Levantou-se, as pernas um pouco trêmulas, e aproximou-se do guichê. A funcionária, uma mulher de meia-idade com óculos na ponta do nariz, folheou os seus documentos com uma lentidão exasperante. Sim, parece estar tudo em ordem, disse, sem levantar os olhos. Mas este tipo de processo, para renovação com as suas particularidades, precisa da aprovação do chefe de setor, o Dr. Mauro Sacramento. Sala 308, ao fundo do corredor. O coração de Lia afundou-se um pouco. Mais uma etapa. Agradeceu e dirigiu-se à sala indicada. A porta da sala 308 era de madeira maciça, mais imponente que as outras. Bateu levemente. Uma voz grave e autoritária respondeu de dentro. Entre. O Dr. Mauro Sacramento era um homem negro, na casa dos 50 anos, alto e de porte imponente. Vestia um fato cinzento escuro, impecavelmente cortado, e uns óculos de aro grosso que lhe conferiam um ar simultaneamente intelectual e severo. A sua pele escura era lisa, o cabelo muito curto, quase rapado. Um relógio dourado brilhava no seu pulso. A sala era espaçosa, com móveis de madeira escura e uma grande janela que, surpreendentemente, dava para um pequeno pátio interior com algumas plantas. Contrastava brutalmente com a decadência do resto do edifício. Sim? Perguntou ele, levantando os olhos de um relatório que tinha sobre a secretária. O seu olhar era penetrante, avaliador. Lia estendeu a pasta. Bom dia, Dr. Sacramento. Sou Lia Ferreira. A funcionária do guichê disse que a minha renovação de bolsa precisa da sua aprovação. Ele pegou na pasta com a ponta dos dedos, como se manuseasse algo desagradável. Folheou os documentos com displicência. Lia, de pé à frente da sua secretária maciça, sentia-se cada vez mais intimidada. A sua pele pálida parecia ainda mais translúcida sob a luz fria da sala, e os seus cabelos escuros presos num coque simples pareciam acentuar a modéstia da sua blusa branca e das calças de ganga um pouco gastas. Lia Ferreira, repetiu ele, arrastando o nome. Então a menina acha que merece continuar a ter o apoio do Estado para História da Arte. O tom era carregado de um sarcasmo mal disfarçado. Lia engoliu em seco. Sim, senhor doutor. Tenho tido boas notas e a bolsa é essencial para mim. Boas notas. Ele tamborilou os dedos na secretária. Muitos têm boas notas, o que a torna especial. Ele encostou-se na cadeira, cruzando os braços, o olhar fixo nela. Lia sentiu um arrepio.
Não era uma pergunta, era um desafio. Eu esforço-me muito. Trabalho e estudo. Ah, trabalha, interrompeu ele, com um leve sorriso de escárnio. E onde é que uma estudante de História da Arte trabalha, se me permite a curiosidade? Num supermercado, senhor doutor, como caixa. O sorriso do Dr. Sacramento alargou-se, mas não chegou aos olhos. Muito nobre. Mas veja bem, menina Ferreira, estes apoios são para quem realmente precisa e demonstra capacidade de retorno à sociedade. História da arte. Ele abanou a cabeça lentamente. Enfim, deixe-me ver isto com mais atenção. Ele voltou a folhear os papéis, desta vez com uma lentidão calculada. Aqui, disse de repente, apontando para uma secção. Falta um documento complementar, uma declaração autenticada do seu agregado familiar emitida pela junta de freguesia da sua área de residência com menos de 30 dias. Lia franziu o sobrolho. Mas essa declaração não constava na lista de documentos necessários. E eu entreguei o meu IRS e o da minha avó, que comprovam os rendimentos. A lista é uma orientação geral. Menina Ferreira, respondeu ele, a voz subitamente fria. Para casos como o seu, com estas nuances, este documento é imprescindível. Sem ele não posso aprovar nada. Ele empurrou a pasta de volta para ela. Volte quando tiver. Dispensou-a com um aceno de mão, já a pegar novamente no seu relatório. Lia saiu da sala atordoada. Aquele documento não fazia sentido. Tinha perdido a manhã de trabalho para nada. Sentiu uma humilhação profunda, uma sensação de injustiça a borbulhar-lhe no peito. Enquanto voltava pelo corredor, viu uma mulher negra bem vestida a sair da sala do Dr. Sacramento com um sorriso e um "Muito obrigada, Dr. Mauro, o senhor é um anjo". O tratamento dispensado a ela fora visivelmente diferente. Passou o resto do dia num frenesi. Faltou ao trabalho da tarde, apanhou 2 autocarros até à junta de freguesia em Loures, enfrentou mais burocracia para conseguir a tal declaração, que lhe custou os olhos da cara em emolumentos. No dia seguinte, com o precioso papel na mão, voltou à direção-geral. A mesma espera, o mesmo ambiente opressor. Quando finalmente voltou a entrar na sala do Dr. Sacramento, ele examinou a nova declaração com um olhar crítico. Esta autenticação parece-me fraca, comentou ele, inclinando o papel contra a luz. E a data de emissão? Ontem? Tão em cima da hora? Mostra uma certa falta de organização, não acha? Lia sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Mas foi o senhor doutor que me pediu ontem. Eu fiz o possível para o trazer o mais depressa possível. O possível nem sempre é o suficiente, menina Ferreira, retorquiu ele com um brilho sádico nos olhos. E revendo o seu processo, noto aqui outra questão. O seu aproveitamento no semestre passado, uma das cadeiras tem um 16. As outras são melhores, mas este 16, numa área tão etérea como História da Arte, esperava-se excelência constante. Não acha que está a ocupar o lugar de alguém com mais garra? Desta vez Lia não conseguiu conter. 16 não é uma má nota, senhor doutor. E eu trabalho 20 horas por semana para conseguir pagar as minhas despesas e a parte da faculdade que a bolsa não cobre. Não é fácil manter a excelência em tudo. O Dr. Sacramento levantou uma sobrancelha. A sua voz tornou-se gélida. Está a querer justificar-se ou a insinuar que o sistema é injusto consigo, menina Ferreira? Porque, veja bem, eu próprio venho de um contexto onde nada me foi dado de mão beijada. Tive de lutar o triplo por cada conquista, por ser quem sou, por ter a cor que tenho. E não me queixei. Fiz-me valer. Talvez lhe falte essa fibra. Ele olhou-a de cima a baixo, a sua expressão carregada de desdém. Sabe, esta sua aparência, tão frágil. Talvez não tenha o perfil para os desafios que a vida lhe reserva. E, francamente, esta sua atitude de tentar passar à frente, de questionar os procedimentos, não me agrada. Lia sentiu as lágrimas a quererem saltar, mas engoliu-as. Aquele homem estava a humilhá-la deliberadamente. A referência à sua própria luta, à sua cor, parecia uma forma de a diminuir, de anular a sua própria dificuldade, como se a sua brancura e juventude fossem um escudo contra as adversidades, o que estava longe de ser verdade. Não estou a questionar os procedimentos, senhor doutor, apenas a tentar perceber o que mais preciso de fazer. O que precisa de fazer é... Ele fez uma pausa dramática. Voltar noutra altura. Estou muito ocupado agora, e sinceramente o seu processo não me inspira confiança. Ele acenou novamente com a mão, dispensando-a. Lia saiu da sala com o coração aos pedaços e uma raiva fria a crescer dentro de si. Aquilo não era sobre documentos ou notas. Era sobre ele.
sobre o poder que ele tinha e o prazer que parecia sentir em exercê-lo sobre ela. Passou pelo guichê de atendimento, onde estava Dona Cida, a funcionária mais velha, negra, que a tinha atendido no primeiro dia. Dona Cida, que tinha um ar cansado, mas olhos observadores, lançou-lhe um olhar rápido, quase imperceptível, de compaixão. Desesperada, mas com uma nova e inesperada determinação a tomar forma, Lia sentou-se num banco no corredor e tirou um pequeno caderno da mochila. Com a mão a tremer ligeiramente, começou a anotar tudo. As datas, as horas, as exigências do Dr. Sacramento, as suas palavras exatas, o contraste com o tratamento dado a outras pessoas que ela testemunhara. Escreveu sobre a mulher que saíra a sorrir, sobre um homem de fato que tinha entrado na sala dele sem bater e fora recebido com deferência. A sua pele pálida, a sua roupa simples, a sua condição de bolseira de um curso menor. Tudo parecia ser um alvo para o desprezo daquele homem. Nos dias seguintes, Lia voltou à direção-geral mais 2 vezes, sempre sob pretextos diferentes inventados por Dr. Sacramento. Cada visita era uma nova tortura, uma nova humilhação. Mas a cada visita, o seu caderninho ficava mais preenchido. Observava tudo, registava tudo. A forma como ele falava ao telefone com alguém importante, rindo alto, para depois a tratar com uma frieza cortante. Um dia ele chegou a elogiar em voz alta um estagiário negro na sua frente, num tom paternalista, como se quisesse demarcar território ou mostrar-lhe quem tinha o seu favor. Numa dessas idas e vindas, Lia sentia-se particularmente em baixo. Tinha chorado às escondidas na casa de banho decrépita da repartição. Ao passar pelo guichê de Dona Cida, esta fez-lhe um sinal discreto para se aproximar. "Menina", disse Dona Cida em voz baixa, olhando para os lados para se certificar de que ninguém ouvia. "Eu tenho visto o que aquele homem lhe anda a fazer." Lia olhou para ela, surpreendida. "Não é a primeira, sabe? O Dr. Sacramento, ele é assim com quem ele não vai com a cara. Especialmente se acha que a pessoa é folgada ou que está a tentar ter algum privilégio que ele acha que não merece." Dona Cida suspirou. "Ele tem as suas teorias sobre quem merece e quem não merece ajuda do Estado. Mas o que é que eu posso fazer?" Sussurrou Lia, a voz embargada. "Eu preciso desta bolsa." Dona Cida olhou-a com uma intensidade inesperada. "Não deixe esse homem te pisar, menina. Levanta a cabeça." Puxou de um pequeno bloco de notas e escreveu algo. "Este é o nome do diretor-geral, Dr. Alves. Sala 501, no último andar. É o homem mais velho, parece justo. Escreva uma carta bem detalhada, conte tudo o que se passou, junte cópias de tudo, seja objetiva e entregue em mão na secretaria dele." Deu-lhe um copo de plástico com água e um pacote de açúcar. "Tome lá para acalmar." As palavras de Dona Cida foram como um bálsamo e um catalisador. Naquela noite, Lia não dormiu. Espalhou os seus papéis e o seu caderninho na pequena mesa da cozinha. Pesquisou no telemóvel sobre abuso de autoridade no serviço público e como fazer uma denúncia formal. Releu as suas anotações, organizou os factos. O medo era um nó no estômago, mas a imagem do rosto arrogante de Dr. Sacramento e a lembrança das suas palavras humilhantes alimentavam uma fogueira de indignação. A sua avó sempre lhe dissera para aguentar e calar, mas algo dentro dela gritava que desta vez não podia. Com cuidado, redigiu a carta. Descreveu cada encontro, cada exigência, cada comentário depreciativo. Mencionou o tratamento diferenciado, a forma como ele parecia usar a sua própria história e a sua cor como arma para diminuir e justificar o seu comportamento. Anexou cópias dos seus documentos, do pedido de bolsa e até uma pequena planta do corredor para indicar as salas e os horários das suas observações. No dia seguinte, vestiu a sua melhor roupa, um vestido simples, azul escuro, que a avó lhe dera tentando parecer mais respeitável. Com o coração a bater descompassado, subiu ao 5º andar. A secretaria do diretor-geral era mais organizada, mais silenciosa. Uma secretária simpática recebeu a sua carta, garantindo que a entregaria ao Dr. Alves. Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade excruciante. Lia mal conseguia concentrar-se nas aulas ou no trabalho. E se Dr. Sacramento descobrisse? E se tudo piorasse? Uma semana depois, recebeu um telefonema. Era da secretaria do Dr. Alves, a convocá-la para uma reunião. O Dr. Alves era um homem na casa dos 60, de cabelos grisalhos e um ar sereno. A sua sala era ampla, mas sem ostentação. Havia fotografias da sua família, incluindo netos sorridentes, numa estante, o que o humanizou um pouco aos olhos de Lia. Ele pediu-lhe que se sentasse e ofereceu-lhe um café. "Menina Ferreira", começou ele com uma voz calma,
Li a sua carta com muita atenção e devo dizer que o seu relato é preocupante. Ele tinha a carta e as anotações de Lee à sua frente. Pediu-lhe que contasse novamente com as suas próprias palavras o que se tinha passado. Lia, embora nervosa, falou com uma clareza surpreendente, guiada pela sua indignação e pela precisão das suas notas. Dr. Alves ouviu-a sem a interromper, fazendo apenas algumas perguntas pontuais para esclarecer detalhes. Quando Lia terminou, ele ficou em silêncio por um momento. "Vou chamar o Dr. Sacramento aqui", disse ele finalmente. "Gostaria que estivesse presente, se não se importar." Lia sentiu um arrepio, mas anuiu. Este era o momento. Dr. Mauro Sacramento entrou na sala poucos minutos depois, com a sua habitual postura arrogante. A sua expressão mudou ligeiramente ao ver Lia sentada em frente ao diretor-geral. "Dr. Sacramento", começou Dr. Alves num tom neutro, "temos aqui a menina Ferreira, que apresentou uma queixa formal relativamente ao tratamento que lhe foi dispensado no seu setor, no âmbito do seu pedido de renovação de bolsa." Dr. Sacramento olhou para Lia com desprezo. "Ah, esta menina outra vez. Senhor diretor, com todo respeito, esta jovem tem-se mostrado problemática, inconveniente. Tenta constantemente contornar as regras e parece ter uma certa dificuldade em aceitar a autoridade." "Problemática, Dr. Sacramento", interveio Dr. Alves, a voz um pouco mais firme. "Ela apresentou um relato muito pormenorizado de várias interações consigo, com datas, horas e citações diretas. Alega que o senhor lhe impôs exigências documentais desnecessárias e a tratou de forma humilhante e discriminatória." Dr. Sacramento riu, um som seco e desagradável. "Discriminatória? Eu, senhor diretor, isto é um absurdo. Eu que lutei a vida inteira contra a discriminação por ser um homem negro neste país, vou agora discriminar alguém? Esta menina", ele apontou para Lia, "é o epítome do privilégio branco que se acha no direito de ter tudo facilitado. Quando as coisas não correm como ela quer, faz este tipo de acusações infundadas para tentar minar uma autoridade que foi conquistada com muito suor e contra todas as probabilidades." A sua voz subira de tom, carregada de uma indignação teatral. Ele estava a usar a sua própria história, a sua identidade como um escudo e uma arma, exatamente como Lia previra na sua carta. Lia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Por um momento, vacilou. As palavras dele eram fortes, manipuladoras. Mas Dr. Alves manteve a calma. "Dr. Sacramento, a sua história pessoal é meritória e conhecida. No entanto, a queixa da menina Ferreira não é sobre a sua história, mas sobre o seu comportamento específico para com ela. E devo dizer, o nível de detalhe e a consistência das suas anotações são impressionantes." Ele pegou no caderninho de Lia. "Ela documentou não só as suas palavras, mas também o tratamento diferenciado que o senhor terá dispensado a outros utentes, alguns dos quais, curiosamente, parecem ter tido seus processos resolvidos com muito mais celeridade e cortesia." O diretor-geral fez uma pausa, olhando fixamente para Dr. Sacramento, cuja arrogância começava a vacilar, dando lugar a uma visível apreensão. "E, para que conste, a queixa da menina Ferreira não é a primeira que recebemos, ainda que as outras tenham sido mais veladas. Parece haver um padrão." O silêncio na sala era pesado. Dr. Sacramento tentou argumentar mais qualquer coisa, mas a sua voz já não tinha a mesma convicção. Lia permaneceu em silêncio, o coração a mil, mas sentindo uma pequena chama de esperança a acender-se. A reunião terminou pouco depois. Dr. Alves disse que iria analisar a situação e tomar as medidas adequadas. Uma semana mais tarde, Lia foi discretamente informada pela secretária do diretor-geral que a sua bolsa de estudo tinha sido reavaliada e aprovada por outro funcionário do setor, sob orientação superior. Quanto ao Dr. Mauro Sacramento, soube-se nos corredores da direção-geral que ele fora formalmente advertido e transferido para um setor administrativo interno, sem qualquer contacto direto com o público. Não fora uma demissão, não houvera um escândalo público. Mas para ele, habituado a exercer o seu poder sobre os mais vulneráveis, fora uma clara e humilhante perda de prestígio. A sua arrogância sofrera um golpe. Lia sentiu um alívio imenso, uma leveza que há muito não experimentava, misturada com uma exaustão profunda.